A paz do Eterno, queridos. Você que está aqui conosco, que acompanha o nosso canal Segunda Glória, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos iniciando hoje um novo programa que é Por Dentro da EBD, estudando a lição bíblica com você. Acredito que você já tenha acompanhado a perseguição que está existindo ao Evangelho. Nós estamos sofrendo e assistindo uma grande organização que faz oposição ao verdadeiro cristianismo. Diante de tudo que nós estamos vendo, os valores bíblicos, os valores judaico-cristãos sendo perseguidos, massacrados de maneira veemente, o que devemos fazer como igreja? Qual deve ser o papel da igreja diante dos dias atuais? Essas e outras perguntas nós vamos estar respondendo no comentário da nossa lição de hoje. Se não for pedir demais, eu já quero pedir que, se você é novo aqui no canal, se inscreva, faça parte, ative as notificações e compartilhe também, porque com certeza tem muita gente que precisa aprender da palavra de Deus para poder combater o espírito do anticristo que aí está no nosso mundo. Nós vamos estar estudando a nossa lição logo após a nossa vinheta. A lição desse trimestre é essa lição aqui, ó, da CPAD, lição de adultos, lições bíblicas, terceiro trimestre de 2023. Nós vamos estar estudando, durante esse trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Eu quero te convidar a participar conosco dessa muito importante lição. Essa lição, comentada pelo comentarista Douglas Baptista, é muito interessante. Vai tratar de assuntos atuais, assuntos que aí estão diante de nós, e tem aqui no quadro tudo aquilo que vai estar sendo tratado durante esse trimestre. A primeira lição, a igreja diante do espírito da Babilônia. A segunda lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A terceira, o perigo do ensino progressista. A quarta, quando a criatura vale mais do que o Criador. A quinta, a dessacralização da vida no ventre materno. A sexta, a desconstrução da masculinidade bíblica. A sétima, a desconstrução da feminilidade bíblica. A oitava, transgênero. Que transrealidade é essa? A nove, uma visão bíblica do corpo. A lição número 10, renovação cotidiana do homem interior. A 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E finalizando, lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Você vê aí no quadro tudo aquilo que nós vamos estar estudando nesse trimestre, e é de suma importância que você acompanhe cada uma das nossas lições que vamos estar postando semanalmente, para que você não fique de fora. Afinal de contas, o nosso novo programa é Por Dentro da EBD. E nós estamos aqui pensando em você que tem dificuldade de estar presente na escola bíblica dominical. É claro que essa aula online, ela não substitui a sua presença na escola bíblica. É muito importante você reservar um tempo para estudar a palavra de Deus, e a escola bíblica, a maior escola do mundo, está aí para isso, para te ajudar a conhecer melhor a respeito da sua fé e do seu Salvador. A lição dessa semana, lição 1, ela traz como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Nós vamos estar estudando nessa tão importante lição alguns aspectos a respeito do espírito da Babilônia. O texto áureo da nossa lição, ela diz: na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Está registrado em Apocalipse 17, versículo 5. A verdade prática, ela diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Os objetivos da nossa lição para essa semana são: primeiro, apresentar os significados de Babilônia. Segundo,
elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E terceiro, demarcar a oposição que se espera da igreja nesse contexto. Vamos à leitura bíblica em classe. Você pode estar abrindo aí a sua Bíblia. Se você não tiver a lição bíblica, é interessante que você adquira a lição bíblica para poder estar acompanhando as nossas lições. A leitura bíblica em classe eu vou estar exibindo aqui, nesse momento, para que facilite a sua compreensão da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, Apocalipse 17, 1 ao 6. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia e da prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Aí nós vamos estar estudando esse texto escatológico, que fala da doutrina das últimas coisas, baseada aí no livro de Apocalipse, e nesse capítulo de número 17. Vamos estar explanando e explicando aqui o simbolismo bíblico na figura aí dessa mulher, da prostituta, montada sobre a besta e ela vestida de vermelho. Vamos estar vendo então, trabalhando muito essa linguagem figurada das Escrituras. Acredito que você não tem dificuldade de saber que a Bíblia ela foi escrita em 2 linguagens. Existe a linguagem literal e existe a linguagem figurada. Então nós vamos estar explorando essa linguagem figurada para poder estar entendendo a lição que temos a extrair desse importante texto aí de Apocalipse no seu capítulo de número 17. Vamos à nossa introdução da lição. A introdução ela diz bem assim: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, 1a. Cujo propósito é demonstrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, 1b. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Então vamos ter uma certa dificuldade, justamente pelo fato de estarmos tratando aqui de escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. E já vale ressaltar que existem correntes teológicas. E nós temos uma corrente própria que nos dá um entendimento de como as coisas elas sucedem. E vamos trabalhar em cima disso. Mas já deixo aqui claro, conforme a lição, que o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global que vivemos. Então a lição ela vai tratar disso, não da Babilônia de Nabucodonosor, não da Babilônia físico, do grande império babilônico, como nós observamos na palavra de Deus. E Babilônia, na verdade, ela é esse local
onde a promiscuidade, a prostituição e a licenciosidade e tudo aquilo que é contra Deus era feito ali. Babilônia ela representa um sistema oposto a Deus, que vai de encontro a Deus, de encontro à palavra de Deus, de encontro à igreja de Deus. Então nós vamos estar aprendendo como devemos nos defender e ao mesmo tempo atacar, porque a posição da igreja é a posição de um reino em expansão. Estamos pregando o reino de Deus, arrebatando almas do inferno, levando para o céu. E por isso nós precisamos lutar contra esse império do mal que aí está, que é representado aqui através do espírito da Babilônia. E é muito importante a sua presença, a sua participação nessa lição, porque vai esclarecer muita coisa a respeito da doutrina das últimas coisas, da escatologia, e vai ser de grande proveito, com certeza, para você. Mas aí que você já possa se fixar dentro da lição, entendendo que nós não vamos tratar da Babilônia física, mas do espírito desse sistema que move em direção ao mal, justamente, que predominava lá na Babilônia de Nabucodonosor. Então é esse caminho aí que a gente vai estar trilhando, falando a respeito do espírito do anticristo, o espírito também da Babilônia, presente no cenário global que vivemos. Não é uma coisa local, é global, é o mundo todo se preparando, na verdade, para a chegada do anticristo, para a dominação mundial. É isso que nós vamos estar estudando. Prosseguindo a nossa lição, você observa, entrando já no nosso primeiro capítulo e no primeiro tópico, Babilônia e seus significados. A grande prostituta, é o tópico 1. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17, 1 e 2. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. A linguagem figurada aqui nos apresenta uma mulher chamada aqui de a grande meretriz ou a grande prostituta. E o apóstolo João, no seu comentário aqui do capítulo 17, ele chama ela de grande meretriz, grande prostituta, dado a sua influência em nível mundial, dado o seu poder de atuação em um âmbito muito grande. Por isso, a grande prostituta, a grande meretriz. Dá para ver esse link de ligação aí com a grande Babilônia, a Babilônia de Nabucodonosor. A Babilônia que o próprio Nabucodonosor, quando ele constrói, ele começa a se orgulhar dessa grande construção, daquilo que havia feito, e ele disse: não é porventura essa a grande Babilônia que eu construí para o louvor da minha glória? Então, esse espírito da Babilônia demonstra a altivez humana, a arrogância humana. É o humanismo, é o homem no centro, é o homem querendo tomar e ocupar o lugar de Deus. Ou mais que isso, é o homem querendo desconstruir a necessidade de um Deus todo-poderoso. Então, essa meretriz, ela representa esse poder de influência. Veja que o texto diz que ela se prostituiu com todos os reis da terra. Com os reis da terra. E veio um anjo dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a condenação
da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, a qual se prostituíram os reis da terra, quais habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Mais uma vez aqui o poder de influência. A prostituta ela é representada aqui assentada sobre muitas águas. Água no simbolismo bíblico é ajuntamento de povos, nações, pessoas. Então, o espírito do anticristo está fazendo esse ajuntamento global contra Deus. Contra Deus. Você já ouviu falar da globalização? É uma só língua, uma só fé, uma só crença. Então, tudo isso de maneira conjunta contra Deus. Contra Deus. E ela é representada aqui como prostituta, porque aqui não fala da questão sexual, mas a prostituição espiritual. Nós vamos estar estudando ao longo da lição. E essa prostituição espiritual é a traição do ser humano nascido como criatura de Deus, se levantando e se rebelando agora contra o Criador. Por isso, então, ela é representada aí como a grande prostituta e ela embebeda os povos com o vinho da sua prostituição. Esse embebedar aqui fala justamente de levar, através dos ensinamentos distorcidos, através dos conceitos errados, roubar a consciência das pessoas, roubar a verdade do coração das pessoas. Essa é a intenção desse sistema pecaminoso que aí está retratado aqui na nossa lição como o espírito da Babilônia. Então, já dá para você entender aí o caminho que a gente está percorrendo ao longo dessa lição. No texto bíblico, destacam-se 3 termos gregos. Porne, que é prostituta, porneo, que é prostituir-se, e porneia, que é prostituição. Então, essas 3 terminações aí, do grego, tanto o porné como o porneo ou a porneia, nos dão essa ideia, então, dessa prostituta que está levando a sua prostituição, a sua influência, o seu desvio de conduta, não só moral, mas espiritual, para o mundo moderno. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, prostituição espiritual. Você vai encontrar isso em Naum. Vamos ler esse texto aqui de Naum, capítulo 3, versículo 4. Depois a gente vê Isaías 23 e 15. Vamos juntos observar esses textos aqui da palavra de Deus para que possamos compreender melhor. Primeiro texto aqui de Naum 3, versículo 4. Naum 3 e 4, veja que o texto diz assim, ó. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, e vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Fornicações aqui está dentro do vocábulo grego lá, porneia. Isso aqui está se tratando não ao ato sexual ilícito, mas está falando de uma traição a Deus. Então o espírito de Babilônia está levando o Criador a trair, está levando a criatura a trair o seu Criador, a se distanciar de Deus. Então é essa a ideia aqui, a ideia da prostituição espiritual. Então quando alguém se rebela contra Deus, se afasta de Deus, está cometendo a prostituição espiritual. Um outro texto interessante
Isaías 23:15. 23:15. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Então está falando aqui da rebelião do povo de Deus contra o próprio Deus, agindo como uma prostituta. Daí você já observa que o texto está se referindo justamente a isso. A prostituição espiritual. Prostituição espiritual. O espírito de Babilônia é essa direção contra Deus. Contra Deus. Voltando aqui para a nossa lição, veja que aqui diz: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Conforme Oséias 2:5. Você sabe que o livro de Oséias é aquele livro que, em alegoria, nos mostra um profeta se casando com uma prostituta, justamente para ilustrar o relacionamento de Deus, um Deus que é santo, que é justo, com Israel, uma prostituta espiritual. Então, o espírito de Babilônia ilustra justamente isso, a prostituição espiritual, a traição a Deus. Infelizmente, o mundo está caminhando para isso. E é isso que está sendo instalado aí nos sistemas religioso, político, econômico e cultural. Então, a religião, a política, a cultura e a economia do nosso mundo está a serviço do espírito de Babilônia contra a igreja e os valores cristãos. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Já acordou para essa realidade? Já entendeu que nós estamos vivendo em uma guerra, independente se você quer guerrear ou não, você já está inserido nesse contexto? E nesse contexto não tem espaço para covarde, para medroso. Você precisa lutar, guerrear, como diz Judas, pela fé que uma vez lhe foi dada. Então, para vencer nessa batalha de fé, você precisa buscar conhecimento, buscar intimidade com Deus e guerrear com armas espirituais. Guerrear com armas espirituais. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falar aos Coríntios, né, lá em 2 aos Coríntios, Paulo ele diz uma coisa interessante, ele diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E mais abaixo, isso está lá em 2 Coríntios 10:4, e ele vai dizer mais abaixo que com essas armas espirituais nós destruímos as sofismas e tudo aquilo que se levanta contra a verdade. Então você sabe que sofisma são palavras que têm a intenção de desvirtuar, de mentir, de enganar, e é isso que o diabo tem feito, distorcendo a verdade, como ele fez com Eva, para nos desvirtuar como igreja, para atrapalhar nossa marcha. É duas coisas que a igreja ela não pode perder: é o ritmo da sua marcha e nem a direção para onde ela está indo. E é o que o diabo quer fazer. Está tentando fazer, né, através aí desse movimento aí do espírito do anticristo, primeiro nos tornar uma igreja lenta, vagarosa, morta, diante de um cenário em que a igreja precisa manifestar vida. E o segundo ponto é que a igreja, o objetivo do espírito de Babilônia é que a igreja saia de um roteiro divino, erre o caminho para o céu. Por isso nós precisamos, então,
usar essas armas espirituais, a arma do conhecimento de Deus. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, participe de estudos bíblicos, de cultos de ensino, de escola bíblica dominical, para que você possa se armar, para que você possa se equipar para poder vencer nessa guerra aí, que é muito mais do que o âmbito físico, é o âmbito espiritual e ideológico. Teológico. É a guerra contra a mente. Se você não guerrear, felizmente você pode tombar na batalha. Mas na batalha, né? Não adianta você ser forte, mas não ser sábio. Ser corajoso, mas não ter sabedoria, não ter conhecimento para poder vencer. Preciso que você invista aí na sua vida espiritual para que você possa vencer aí nas demandas que vão estar surgindo até a volta de Jesus. É a plataforma onde Cristo está se formando aí e nós precisamos tomar bastante cuidado e estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Voltando aqui para a lição, em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Veja aí, destaque. Essa prostituta sentada sobre as muitas águas, a prostituta aqui é aquela que promove a prostituição espiritual, como nós produzimos aqui, e ela está assentada sobre as águas, que é esse ajuntamento de multidões de povos seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Você já observou, meu irmão, minha irmã, que diante do mundo desviado, desvirtuado, afastado de Deus, nós olhamos para os cristãos e verdadeiramente são poucos. E Jesus, ele falou isso de maneira clara, que o caminho para a perdição, ele é largo e a porta também é espaçosa. Então, tanto o caminho como a porta para a perdição oferece espaço e facilidade para muita gente. Mas Jesus disse que o caminho para o céu, ele é estreito e a porta é apertada. Então fala das dificuldades que nós temos que enfrentar e vai falar também dessa oposição do mal, do caminho largo, que é muito maior em escala proporcional para os cristãos, para os servos de Deus, tementes a Deus. Eu estava analisando, nós no Brasil já somos 37% da população brasileira já se declara cristão. E é interessante, se a gente for peneirar aí, desses 37%, existem os cristãos nominais e existem os cristãos. Os cristãos nominais são aqueles que servem para uma coisa: aparecer na estatística do IBGE. Você pergunta, você é o quê? Cristão, mas não vai à igreja, não professa a fé. Muitos deles fazem parte do movimento desengrejado, que é um movimento aí que está crescendo. E esse próprio movimento dos desigrejados é um absurdo, porque são líderes que não aceitam liderança. São pastores que não aceitam ser pastoreados. E influenciar o povo contra os valores bíblicos e contra a igreja. Então, mas são cristãos. Está lá, na estatística. E sem contar aqueles que até vão à igreja, até congregam, mas não têm vida transformada. Não têm testemunho de vida. São os cristãos, infelizmente, são os cristãos nominais. Tem nome, é como diz lá em Apocalipse, de que vive, mas está morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Infelizmente, é isso que a gente tem visto nos nossos dias, é isso que nós temos observado. E nós precisamos entender que a prostituta aqui, ela assentada sobre multidões, está falando, assentada sobre as águas, simboliza essas multidões seduzidas pelo pecado. Você pode comparar aí, por exemplo, dois shows, né? Um show gospel, evangélico, e um show lá do mundão. Você vai ver a diferença estrondosa. Muito mais são aqueles que estão buscando satisfazer os prazeres da carne,
da sua natureza corrompida, do que aqueles que têm, na verdade, interesse de buscar a Deus. Buscar a Deus. Possamos, com a graça de Deus, continuar buscando a sua maravilhosa presença. Nosso programa Por Dentro da EBD tem essa intenção, sabe, de colocar você por dentro do que está acontecendo aí no cenário mundial, preparar você para o bom combate da fé. E esse bom combate da fé, repito, não é na força do braço, não é no poder do intelecto, mas é com armas espirituais. E o conhecimento da palavra é uma grande arma que Deus colocou à nossa disposição e que a gente precisa usar. Voltando aqui para a nossa lição, assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade, veja, e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia, conforme Apocalipse, capítulo 14, 8 e 17, 5. Então, esse movimento aí, né, que seduz para a idolatria, para o paganismo, para a oposição à fé, representa aí esse falso sistema religioso, que é dominado aí pelo espírito da Babilônia. E eles têm uma agenda, né, a agenda progressista. Você pode depois estar pesquisando aí geopolítica bíblica. Existe um canal interessante aqui no YouTube, que é do nosso amado irmão Rafael Bittencourt. Até aconselho você estar dando uma passada por lá, onde ele trata de maneira bem clara essa questão de geopolítica, que é a igreja localizada em um cenário, né, mundial, e as coisas, você vai entender que existe uma dominação global e existe uma agenda chamada Agenda 2030, que é uma agenda progressista para o ano de 2030, onde as pautas ali tratadas estão aí sendo colocadas e empurradas de goela abaixo. E você, cristão, que tem valores judaico-cristãos, se mantiver a sua cultura e os costumes que você adquiriu de família e principalmente da palavra de Deus, você vai ser tido como antiquado e, mais que isso, como fundamentalista. Nós vamos estar vendo aí no decorrer da lição que esse sistema se levanta realmente para combater os nossos valores, valores morais, valores de família, valores bíblicos. Nós precisamos tomar bastante cuidado. E aí, prosseguindo a nossa lição, então, já dá para você entender a importância dessa lição nesse trimestre. Se eu fosse você, não perdia nenhuma das nossas lições. Nós vamos estar comentando aqui toda semana, temos um novo comentário para te deixar por dentro da EBD. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade. O falso sistema religioso, representado pelo espírito da Babilônia. Espírito da Babilônia. Ampliando o seu conhecimento. Babilônia. Versículo 5 aí do capítulo 17, né, de Apocalipse, onde nós estamos estudando, é o símbolo para todo o sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história, aplicando seus planos perversos aos aspectos político, religioso, econômico e comercial. Essa Babilônia será completamente destruída durante os últimos 3 anos e meio desta era, isto é, durante a grande tribulação, pelo juízo de Deus sobre a terra. Amplie mais seus conhecimentos lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Isso aqui é uma referência da Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, na página 2455. Então é o que nós temos falado, fala desse sistema aí corrupto, fala justamente dessa dominação aí, e que nós precisamos estar por dentro. Esse sistema mundial que tem o objetivo, através dos seus aspectos político, religioso, econômico, comercial, influenciar de maneira negativa a Igreja de Jesus na Terra. Então, e para não ser influenciado para o mal, você precisa, eu preciso, nós precisamos ser influenciados para o bem. O tópico 2 aí do capítulo 1, a mulher e a besta escarlate.
A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Apocalipse 17, 3a. Ela se veste de púrpura e de escarlata. Apocalipse 17, 4a. O que significa reinado de luxo? Guarda aí essas palavras, reinado de luxo. Conforme Mateus 27, 28, Marcos 15, 17 e Lucas 16, 19. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Mateus 27, 38. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, conforme Apocalipse 17, 4b, o que simboliza o materialismo e o poder econômico. Então você vê as características aí do reino do anticristo, do governo do anticristo, representado aqui pelo espírito da Babilônia. É um reinado de luxo, onde prevalece o materialismo e o poder econômico. Materialismo e o poder econômico. Isso nos arremete aí aos senhores do mundo, aqueles que controlam a chamada elite global. Controla tudo e com um único objetivo: nos distanciar de Deus e dos valores cristãos. Então é isso que a gente vai estar vendo aí ao longo da nossa lição. O cálice que ela traz na mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Apocalipse 17, 4. 17, 4. O que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta, que saiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta, subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia, conforme Apocalipse 13 e versículo 1. Isso aqui vai falar da influência do espírito de Babilônia sobre os governantes mundiais. Veja que a besta ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui fala de uma confederação de nações, né, se unindo com o objetivo de promover o mal. E isso a gente está vendo aí de maneira clara, o mundo se organizando através da globalização, se organizando para o mal, se organizando para a plataforma do anticristo, que será esse governante mundial. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 ao 9. Vamos ler esse texto aqui? De Tessalonicenses. Esse texto de Tessalonicenses. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus. Trono de Deus. Querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2 e 4. Ele profere blasfêmias em consciente, repulsa ao senhorio de Cristo. Apocalipse 13, 6 e 17, 3b. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e sua força política. Os 10 chifres que viste são 10 reis
e ainda não receberam reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17, 12. A união entre o cavaleiro, a mulher e a montaria, besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do Império da Babilônia. Então ficou bem claro, né, no sentido figurado aqui, explorando essa linguagem figurada das Escrituras. Então, quando você vê aquelas alegorias ali no livro de Apocalipse, eu lembro que certa vez eu estava evangelizando alguém e a pessoa disse que tinha medo do livro de Apocalipse, porque aparecia tanto bicho, era o dragão, era a besta, e a pessoa dizia que tinha medo desse livro porque se tudo isso viesse para a Terra, tão grande seria a destruição. Se a gente for observar, é simbólico. Tem um simbolismo aí. E a gente precisa estar entendendo esse simbolismo bíblico. O espírito do anticristo está aí. Não podemos deixar aqui de maneira clara que através dessa força nefasta, né, sistema religioso, econômico, político, cultural, está aí trazendo a manifestação dessa besta, essa besta aí que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O 3, mistério, a grande Babilônia. Mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia, conforme Apocalipse 17, 5a. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Você observa aí, descartando aqui aquela possibilidade da Babilônia simbólica, estamos falando do espírito da Babilônia, que é esse sistema que regia a Babilônia, levando aquele império que foi considerado o grande império babilônico, o império que representa a oposição do homem a Deus. Então é isso que a gente está vendo aí hoje. Hoje, não de maneira física e geográfica, mas de maneira espiritual, através desse sistema pecaminoso, sistema mundial pecaminoso, está desvirtuando o mundo, distanciando de Deus. A grande Babilônia, Apocalipse 17:5, o termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa, de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Então aí você observa justamente a Babilônia de Nabucodonosor. Babilônia de Nabucodonosor é que ele mesmo se exalta, mostrando essa grandeza. Então, isso fala do culto a si mesmo, do hedonismo, do humanismo. Isso fala do narcisismo, do homem no centro, do homem querendo chamar a atenção, atrair a atenção para si, encostando Deus de lado. Encostando Deus de lado. É essa prostituta, a Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e consequente depravação da sociedade. O sistema que aí está, né, que você vê nos programas, você vê nos comerciais. Interessante que muitas das vezes o cristão ele se priva de assistir certos conteúdos, novelas, séries, algumas coisas que vêm diretamente combater a sua fé, mas na propaganda, na passagem de um programa para o outro, existe lá também o apelo sensual, existe lá o apelo
infelizmente, ao satanismo. Existe lá a distorção e desconstrução dos valores. Já prestou atenção que toda a propaganda tem que ter lá uma mulher pelada, ou tem que ter lá um, um apelo ao homossexualismo, seja masculino, seja feminino? Já prestou atenção? Então, tudo isso é uma forma de alienar, desconstruir os valores que nós herdamos. Nós herdamos. Porque essa Babilônia, ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, 6a simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Nós estamos aqui em um país onde você vai concordar comigo que nós temos liberdade religiosa. Só que se você for analisar essa liberdade religiosa que nós temos, ela não é tão ampla em si. Nós não temos completa liberdade religiosa. E, diga-se de passagem, está se tornando ainda mais restrita a nossa liberdade religiosa hoje. Os meios de comunicação, para quem produz, por exemplo, conteúdo para a internet, precisa tomar cuidado com algumas frases, precisa tomar cuidado com algumas colocações, com alguns pensamentos, principalmente quando vai de encontro a esse sistema religioso distorcido aí da grande prostituta do espírito da Babilônia. Então, sofremos algumas sanções, o canal pode ser bloqueado, o conteúdo pode não ser divulgado. Então, existe esse estreitamento da liberdade no nosso Brasil também. E no âmbito mundial. No âmbito mundial, a gente percebe aí que a Igreja de Cristo ela está sofrendo, principalmente nos países considerados cortina de ferro, onde não existe a liberdade de expressão, a liberdade de expressar a fé. Países, por exemplo, como países islâmicos, países onde prevalece o islamismo, né, a religião do Maomé, países como os países onde prevalece o hinduísmo, países hindus, e outros países aí que têm a sua religião oficial e o cristianismo não tem liberdade ali, é totalmente restrito e os cristãos têm que se reunir muitas das vezes escondidos, porque o próprio Estado não dá essa liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa. Então daí você já tira assim um pequeno foco do que pode e vai acontecer até a volta de Jesus. Até Jesus voltar, essa liberdade que nós aqui no Brasil batemos no peito e dizemos eu tenho liberdade, a qualquer momento ela pode ser cerceada, ela pode ser tirada, nós podemos perder essa liberdade. E o espírito do anticristo está aí para isso. O espírito da Babilônia está aí para isso. Porque Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos. Conforme Apocalipse 17, 6, você percebe isso aí, que o sangue dos mártires está na conta de Babilônia. Então, Babilônia simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Da fé bíblica. Já prestou atenção quantos movimentos estão surgindo aí, destruindo e lutando para desconstruir os valores bíblicos, judaicos, cristãos, o feminismo, a liberação, pautas progressistas como a liberação do aborto e outros que estão aí, a ideologia de gênero, tantas outras que a gente vai estar vendo aqui no decorrer da lição de maneira mais clara, de maneira mais precisa, mas tudo isso é esse espírito de perseguição e desconstrução da fé bíblica. Porque alguém já disse, e é verdade, para se vencer uma guerra não basta apenas ter força bélica, é preciso ter força racional, é preciso ter força ideológica. E é isso que, infelizmente, o diabo está tentando fazer. Tentando roubar do povo
a consciência de Deus, a fé bíblica, a desconstrução, então, dos valores que a gente tem preservado, lutado para preservar, está aí diante dos nossos olhos. Um novo modelo de família, um novo modelo de igreja, um novo modelo de fé. Então, tudo isso é que está sendo aí colocado como forma de desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, repito, global, mundo todo, deliberadamente anticristão. Deliberadamente anticristão. E aí, a sinopse do tópico 1, o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Então, representa essa cultura aí que é completamente contra Deus. Nós precisamos tomar bastante cuidado com essa cultura que está sendo colocada aí diante de nós. Então você observa nesse capítulo 1 que nós tratamos aqui do simbolismo, né, dos significados de Babilônia. Nós falamos sobre a prostituta vestida de vermelho, assentada sobre um animal espantoso, que aqui é chamado de a besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e vai simbolizar a dominação desse espírito sobre os reinos do mundo, sobre os poderes e a força política. Falamos também sobre o outro simbolismo, que ela está assentada sobre muitas águas, falando aqui justamente desse globalismo, desse poder de atuação do espírito de Babilônia no mundo moderno, no mundo de hoje. E nós vamos prosseguir nossa lição indo para o capítulo 2 da nossa lição, que fala do espírito da Babilônia. Já falamos sobre o simbolismo, vamos falar agora sobre o poder de atuação desse espírito da Babilônia. Poder de atuação. O espírito da Babilônia, capítulo 2. E aí o texto diz assim: no sistema religioso, então o poder de atuação do espírito de Babilônia vai estar distribuído, distribuído em várias áreas da sociedade. Primeiro, nós vamos falando aqui no sistema religioso. Vamos ver a atuação do espírito de Babilônia no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nós já explicamos muito bem no tópico aqui a prostituição espiritual, que é trair Deus, é a criatura traindo o seu Criador. Como Apocalipse 2. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo e dos deleites. Amante de si mesmo e dos deleites. Vamos ver esse texto aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 até o 4. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ver aqui na Bíblia, o que é que o texto ele traz para nós. Assim, ampliar o nosso entendimento. Só através do conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus, é que nós podemos vencer essa guerra contra o espírito da Babilônia. O texto bíblico que eu quero trazer para vocês, registrado aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. 3, versículo
6, versículo 2 ao 4. Sim, veja o que é que diz o texto bíblico. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, desonrosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, atos sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O texto é bem claro. O espírito de Babilônia atua no âmbito religioso, promovendo a prostituição espiritual. E isso aqui é um retrato, né? Um retrato bem claro, posso dizer, uma foto colorida, tirada lá há mais de 2000 anos atrás. Paulo, uma foto colorida dos dias atuais, da nossa sociedade moderna. Assim, infelizmente, estão vivendo homens hoje amantes de si mesmo, né? Aqui vai o hedonismo, humanismo, infelizmente, então, amantes de si mesmo. Não é que nós não venhamos nos amar no sentido de cuidado, e fala homem estar no centro, homem acima de tudo, avarentos, né? A avareza, a forma de dia, e a avareza faz com que o metal esteja acima de qualquer coisa. Conheço gente que preferia ficar doente do que gastar dinheiro para comprar remédio, e mal aí que é a avareza. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a pais e mães. Observa que a sociedade moderna tem tirado prazer dos filhos de obedecerem aos seus pais. Questões simples como, por exemplo, antigamente, né, antigos aí tem faixa etária de 40 anos, é menos, aí seus 20, alcançou o tempo em que pai e mãe eram chamados de senhor e senhora. Havia um tratamento especial, tanto para o pai como para a mãe. Existia, entre nós aqui do Nordeste, a cultura de pedir a bênção. A gente chama aqui dar a bênção, pedir a bênção. Bênção pai, bênção mãe, e sempre retornavam para nós aquela bênção. Nossos, nossos pais que estão. Tem se perdido isso. Hoje, infelizmente, se ensina, isso está entrando aí através de portas largas de casa, até mesmo dos cristãos, a desvalorização da figura do pai e da mãe. Hoje, tanto é que Senhor e Senhora já não existe, hoje é você. Você. Então, o filho chama o pai e a mãe de você. Eu acho que é igualar. Não houvesse ali dentro uma hierárquica. Vejo dessa forma. Você. Sem contar que isso vai trazendo também para o âmbito religioso. Já viu que as músicas e o tratamento de pregações com relação a Deus é você, como Deus de você, Jesus de você. Você percebe aí a desconstrução de valores aí, perdendo ao longo do tempo. E voltando aí à lição, o sistema religioso, então, aponta para essa grande verdade. Babilônia espiritual, nesse ego torna mesmo e dos deleites. Esse culto ao ego, já que a gente está falando, ação forte aqui, com o rei Nabucodonosor, grande imperador, grande rei que
exerceu a sua influência política aí sobre a Babilônia e desenvolveu Babilônia, né? O império cresceu, se expandiu e se estabilizou como o maior império de todos os tempos. E a gente percebe que nessa época, então, Nabucodonosor começou a se orgulhar, torna o amante de si. Você vê, Daniel 4:30 fala dele, comecei a meditar. Acaso não é essa a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder para a glória da minha majestade? Veja a petulância humana aqui. Eu construí mediante a força do meu magnífico poder para a glória da minha majestade. Você vê que não há aqui uma atribuição de gratidão a Deus. Meu poder para a glória da minha majestade. Então é eu primeiro, eu segundo, eu e se só depois eu novo. É isso aí que você percebe. Dessa forma, o espírito da Babilônia tem tentado colocar na cabeça das pessoas a independência de Deus, ou melhor, a Deus de cena, coloca o homem e está tudo resolvido. Nós precisamos tomar bastante cuidado aí. E tu percebe que a história é trágica. O próprio Deus tirou-lhe a consciência e o tornou em animal e ele foi pastar entre os animais. E Deus quis mostrar que ele é que é soberano e é ele que está no controle. Babilônia pode e não deve ter. Prosseguindo aí, tópico 2, capítulo 1, o comentário ainda diz, além disso, o argumento da liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Então, é o politicamente correto. Cada um vai buscar a sua verdade dentro do seu entendimento, ter o melhor, o que acha correto, dentro da desculpa de que eu sou livre. Eu sou fazer o que eu bem tem pregado. E se alguém tentar mostrar pela palavra de Deus que a liberdade sem responsabilidade, a liberdade sem um ícone, sem uma amostra do que é correto, sem um manual, né, como a Bíblia, ela se torna libertinagem. É uma liberdade prejudicial. Vai de contra a palavra de Deus. Segundo Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, o tal faz-se também servo. Então, que liberdade é essa? Liberdade é essa? A liberdade que escraviza, a liberdade que não promove libertação. Esse é o sistema religioso. E aí não se pode proibir nada. Tudo é permitido em nome da liberdade e em nome do amor. Em nome do amor. Já viu aí que se prega muito um Deus de amor que aceita todo tipo de comportamento e temperamento, todo tipo de coisa? Na verdade, amor não é aprovação de conduta. Não é aprovação de conduta. Está sendo construído aí, né, essa concepção verdadeira do amor. O amor bíblico, ele não é aprovação de conduta. Tanto é que Deus amou de tal maneira o mundo, diz lá em João 3,16, mas deu o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você observa que Deus precisou fazer a sua justiça porque aprovava uma conduta errada, que é o pecado, o desvio de um roteiro divino. Deus é amor. Observa, por exemplo, em Gênesis,
o Deus de amor destruindo o povo antediluviano com as águas do dilúvio. Você percebe um Deus de amor, mas destruindo habitantes de Sodoma e de Gomorra, mesmo sendo povo. Porque o atributo da justiça de Deus não invalida o amor. Não se pode confundir liberdade com libertinagem. No sistema religioso, o ecumenismo doutrinário. Então, existem pelo menos quatro pontos fortes da atuação do espírito da Babilônia no âmbito religioso. Um deles é o ecumenismo doutrinário. E é isso, a união das religiões com suas crenças e práticas. E essa união das religiões é uma união onde está junto, mas não em essência, que ninguém abre mão de nada. Por exemplo, a reunião em que as trevas podem se juntar com a luz e, segundo eles, a união é perfeita. Cada um tem a sua forma de expressar a sua fé. E aí você percebe que está tudo dentro de um mesmo contexto, tanto a invocação a Satanás como o culto a Deus. Culto a Deus. Então, o ecumenismo. Já viu, né? Figura começa aqui. Está lá o padre, está lá o monge, está lá o pastor, está lá o pai de santo. Então, estão lá todas as representações religiosas de mãos dadas. Eu acho que é uma união onde se mostra a emenda. É aquilo que a gente chama de união não perfeita. Não perfeita. A gente aprende em física que é a união heterogênea, não é homogênea, não é uma união que se junta de verdade. Porque existem as diferenças gritantes aqui. Mas o ecumenismo quer derrubar essas diferenças. Todo mundo é igual, dependente da sua invocação. E é isso que esse sistema diabólico aí está trazendo e querendo empurrar de goela abaixo nossa vida. Ecumenismo doutrinário. Esse ecumenismo doutrinário, veja que Gálatas 1, 6 ao 8, fala que a nossa fé ela sofre desgaste, erosão. E é perseguido quem não dá as mãos para caminhar junto com as trevas mesmo. Deus nos ajude. No sistema religioso também nós encontramos o relativismo. Além do ecumenismo doutrinário, nós encontramos o relativismo. E o que é isso? Não existe verdade absoluta. E o conceito de certo ou errado depende do ponto de vista de cada pessoa. Nisso, o relativismo ele rejeita a doutrina dos apóstolos e a verdade bíblica. Por quê? Porque se prega aqui que tudo é relativo. Tudo é relativo, vai depender só do ângulo de visão. Vai depender de como se está observando, como é que está sendo visto. E aí, não existe, então, o pecado, o desvio de conduta. Nós vamos estar tratando aí, lição da próxima semana, que é uma matéria de teologia, que é a amartia do pecado. Vamos estar falando mais sobre isso. Mas está sendo desconstrução essa ideia do desvio de tudo é correto desde que se faça do seu jeito, com a sua liberdade de fazer. A gente vê muito
relativismo aí, justificando coisas que a palavra de Deus não justifica. A palavra de Deus não justifica. Jesus, ele mesmo disse, nossa palavra seja sim, não, não. Jesus nunca nos deu assim a opção de ficar no muro. Ficar no muro. Jesus disse que ou é luz ou é trevas, ou é perdido. Nós não podemos ficar em cima do muro, não podemos aceitar relativismo. 2 Timóteo 4,3, esse texto aqui, 4, 4, 6 de Veja o que é que esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, nos apresenta aí. Diz bem assim, ó. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Já ouvi falar da teologia liberal? É aquela teologia que abraça todo pensamento, toda ideologia cabe dentro desse âmbito teológico. É liberal. Então, infelizmente, é isso que está sendo aí aceito e está sendo julgado. Isso é relativismo. Verdade, a verdade, irmãos, ela é absoluta. Como dizer que a busca pela verdade, ela é relativa. Pela verdade. Cada um busca do seu jeito. Cada um busca da sua forma. Mas a verdade, ela é absoluta. E Jesus, ele deixou bem claro isso. Foi o que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não abriu margem para que nós pensássemos que há uma outra verdade. Não nos deu uma outra definição de verdade, senão ele mesmo. Ele mesmo. Isso. Verdade é absoluta. A busca pela verdade, ela pode ser relativa. Então, tema religioso existe relativismo, mas existe ainda tema religioso, além do relativismo, o humanismo. O humanismo, como nós já falamos, é o homem no centro. É o homem no centro. Deus é colocado de lado, Deus é descartado, porque o humanismo ele tem a intenção de reinterpretar e ressignificar os mandamentos divinos. Você já ouviu aí a notícia que alguém citou, um político famoso aí citou a necessidade de atualizar a Bíblia? E foi até motivo de polêmica. Ponto. Atualizar a Bíblia. Mas não é atualizar a linguagem. A Bíblia está sofrendo atualizações sempre. O português ele vai sofrendo modificações, então há uma necessidade de se atualizar para que a linguagem seja atualizada no tempo presente. Mas o que o humanismo quer dentro do espírito de Babilônia é descartar Deus e colocar o homem no centro. E aí isso tem entrado de maneira sorrateira através das músicas. Já prestou atenção que hoje, infelizmente, posso colocar aqui 80% dos cristãos do segmento cristão não canta a Bíblia e não canta adoração a Deus, não canta humanismo, canta mensagens antropocêntricas, homem no centro. E aí você percebe então que, infelizmente, há um comércio, né, que fomenta aí essa engrenagem que tem levado as pessoas a consumir esse tipo de material através das músicas. A composição dos cantores hoje é
tentando alcançar o homem, satisfazer o homem, criar o homem, não Deus. Sinto saudades, hinos lá dos anos 80, 90 e início dos nós cantávamos adoração a Deus. E não é de estranhar que hoje o ambiente é, é totalmente diferente, né? De presença de Deus, que naquele hoje se mexe muito com as emoções humanas, com as emoções. Ela tem esse apelo, mexer com as emoções, prometendo ao homem que Deus vai lhe satisfazer. Então, o homem não é mais aquele que serve a Deus. Hoje, o humanismo, a mensagem que está sendo pregada aí, através do humanismo, é que Deus tem que o homem, é que Deus tem que atender o homem. Então, o homem se tornou aquele que está sentado na mesa e Deus é um garçom que, a toda velocidade, precisa vir e atender a comanda de pedidos. Percebe? Os que estão. As músicas fazendo sucesso são essas músicas aí de apelo humanista. Espírito anticristo criando mensagem aí, Bíblia. E, como bem dizia o pastor Júnior em uma forte, toda geração canta ou prega. Não é de se estranhar que as pregações têm voltadas para o humanismo. Você percebe que a maioria das pregações elas têm um apelo coach. Nada contra o movimento coach. É até bom e é importante a questão de desenvolvimento profissional, pessoal, psicológico, psicossocial. Só que nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando se diz respeito à vida espiritual, os ensinamentos coach não alcançam e nem satisfazem essa que vai satisfazer o ensinamento bíblico, o ensinamento da palavra de Deus. Devemos descartar o humanismo. O humanismo visa tirar Deus de cena e colocar o homem no centro. E é isso que está aí. Pode ver essa referência 3:6. E a Bíblia aqui, Pedro 3:6, Pedro verso 6. Diz Pedro. E dentro assim, falando disto, como em todas as suas faz a pontos difíceis de ter, que os indoutos e ignorantes torcem igualmente as outras escrituras da sua própria nação. É a distorção das escrituras a sua própria condenação. Isso é a base do humanismo. Fazer uma adaptação da Bíblia a uma satisfação do homem. O humanismo é Deus. Seguindo. No sistema religioso existe também o sincretismo. Que é isso? A mistura entre o sagrado
do profano, sincretismo. Figura aqui tudo de mãos dadas, cada um dos deuses, as lideranças das religiões, os de mãos dadas, com todos aqui de mãos dadas. Percebe essa figura? Isso é bem claro. Então é a igualdade das religiões, igualdade das igualdade, mistura entre luz e trevas. Jesus é uma maneira de cegar, irmãos, o entendimento. Pátrio, Deus desses séculos, cédulos não lhes responde. Assim tudo passa a ser permitido. A verdade é desconstruída. Dentro desse contexto. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Brutalmente perseguida. Por quê? Porque a igreja não aceita. A igreja não aceita o ecumenismo. Aqui eu falo a igreja de Jesus, noiva do Cordeiro. Eu quero tirar da sua cabeça essa ideia denominacional, tá? Denominacional, uma coisa é denominação religiosa, que é claro que vai ajudar a desenvolver a nossa para estar. Mas falo aqui da igreja no âmbito geral, a igreja de Jesus. Vamos no céu. Não aceita o ecumenismo, o relativismo, o humanismo. Aceita. Porque não aceita, acaba sofrendo as sanções. Acaba sofrendo brutalmente as punições. E versículo 9. Deus quatro. Diz assim: então hão de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por causa do meu nome. Esse aqui é o prêmio da igreja. Que vende, que não se dobra, que não se corrompe. Mas infelizmente a gente está assistindo, irmãos, uma igreja tentando negociar valores. A igreja tentando que a gente vai. A igreja ela foi chamada para ser luz, e é isso que ela tem que ser. Luz. Ainda num sistema político e cultural, capítulo 2 e o tópico 2. No sistema político-cultural, o espírito da Babilônia exerce influência na política e na cultura. Pautas progressistas, a gente vai estar vendo, tem uma lição especial sobre isso. Pautas progressistas, está falando aí da agenda quinta, mais para frente vai estar falando isso. Três, então, é não perder. De inversão de valores são impostas, tais como apologia, ideologia de gênero, legalização das drogas e da não, e assim. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar. Uma pausa aí para você. Está sendo colocado aqui diante de nós, através das pautas politistas, a ideologia de gênero, a legalização
Tudo isso está sendo acompanhado por um fenômeno que é o patrulhamento ideológico. O que é isso? A igreja está sendo observada com relação a essas pautas. Nós estamos sendo observados em um âmbito mundial e se espera de nós ação positiva, no sentido de aceitação, porque não aceitando, aí sofremos o estigma, ser tratados como. Já ouviu muito isso, né? Aí de alguém ativas de questão quando contra o tratamento do aborto, feminismo, a liberação das drogas, prostituição, pautas aí distorcidas, tá? Quando o cristão ele tem uma posição bíblica, ele se apoia na palavra, ele é tratado como um fundamentalista. Radical extremo, é tratando nós cristãos como os homens bomba, falar, né? Tá? Do islamismo. Imagine só aí. Desse jeito a gente para quem defende os bíblicos. Isso. E a favor, dentro desse aparelhamento, desse patrulhamento ideológico, existe uma grande mídia, tá? Os jornais, as redamas, que trazem as notícias. Não pense você, cristão, é a seu favor, não, é contra você. É por o que você assiste, conteúdo que você consome, tá? Analisar isso, porque a grande mídia está aí, a favor do pensamento ideológico. E as artes, diga-se de passagem, tem arte que é a arte do cão, a literatura e a educação, já viu as cartilhas, as famosas cartilhas, onde se promove aí é, a ideologia de gênero, a desconstrução da família, isso aí está sendo, estão querendo empurrar aí dentro da educação. Vai ficar calada sem um posicionamento? Não, nós precisamos nos. E esse posicionamento aqui eu quero deixar claro, não vai trazer nada positivo. A igreja, ela vai passar com isso aí é bíblico, não tem como fugir disso. Nós não podemos negar a nossa fé, negar a nossa fé. Então promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. 9, agitada pelo politicamente correto. A sociedade assimila e defende a nova cultura. 1 João 6. Nesse contexto, cristãos não são perseguidos e julgados. Perseguidos e julgados. Acredito que você já viu aí algumas notícias aí dos jornais, né? Não perseguidos aí na Síria. Nós tivemos casos aí, pastor e morto. E em outros países aí também tem sido em um ambiente onde a fé bíblica cristã. No sistema econômico também, pode ver que o espírito de Babilônia, o sistema econômico, está também montando aí essa plataforma. A gente pode observar que no sistema econômico, o Dário diz, no sistema econômico de Apocalipse, enriquecimento dos motores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo tornam cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Conforme Miqueias. Capítulo 2, versículos 1 ao 3, Apocalipse 18,
13. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Provérbios 16, 20 e as 3:11. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Isaías 55:2. Lucas, nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência tem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo 6, 9, 10 a 17. 1 Timóteo 6, 17, eu vou ler esse texto. Dez ao 17. O que esse texto diz? O que esse texto aí? Assim, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, trespassaram a si mesmos com dores. Mas tu, homem de Deus, foge desta coisa, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, foste chamado, tendo já feito muitas. Mando-te diante de Deus, que todas fica e de Cristo Jesus, que diante de Pontos Pilatos deu testemunho, que guardes este mandamento, mácula, repreensão, até a aparição, qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único, poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Aos ricos do mundo, que não sejam altivos, nem tenham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo que abundante nos dá todas as coisas, para delas desfrutar. Percebe? E esse espírito Babilônia tem levado, infelizmente, os homens a esse nível de avareza. Elas passarem com muitas dores. Né? E essas pragas aí, forma do espírito de Babilônia agir aqui. O aumento exacerbado de juros tem roubado o poder de compra, atrapalhado, infelizmente, a vida de muitas pessoas. De um lado, o apelo, a ambição, o apelo ao material, o apego ao material. Do outro lado, existe a questão das lideranças concentrarem a riqueza na classe alta e manter na pobreza aqueles abaixo, dando a maneira financeira, como era feito em Babilônia. Percebe aí que é o império do mal. A sinopse do capítulo 3, o espírito da Babilônia se revela no sistema religioso, político, cultural e econômico. Vamos estar vendo aí a posição da igreja. Nós já estudamos aqui a simbologia do espírito da Babilônia, estudamos aqui a atuação do espírito da Babilônia
E a parte mais importante da lição, qual a posição da igreja? Posição devemos tomar como igreja? O que devemos fazer como igreja? Devemos ficar assistindo, dizendo é cumprimento da palavra, o mundo jaz no maligno, não fazer nada? E é interessante, irmãos, quanto mais a igreja é omissa, mais rápida se torna a implementação do reino do anticristo. A igreja, durante vários séculos aqui, ela foi omissa por questões de medo de errar, medo de... Não foi se abrindo margem para chegar onde chegou. Nós não temos hoje representação política, porque a vida toda os cristãos, eu já nasci no cristianismo, no evangelho, com aquela ideia de que não se mete em política. E aí gerava-se a ideia que o dever do crente é ir lá apenas votar. Diga-se de passagem, não era nem para saber em quem estava votando, votar e dizia que era para exercer a cidadania. Aí nós fomos perdendo espaço, porque quando se falava que alguém ia entrar no ambiente político para representar a igreja, alguém já dizia, já vai mais um para o mundo. Já vai mais um, infelizmente, vai entrar nas coisas. Na verdade, foi entregando a política ao diabo. Na verdade, foi Deus que criou a política. O diabo apenas... A Bíblia vai ver que o governo humano é feito por Deus. E a política é isso. O diabo tem desvirtuado porque nós, omissos, demoramos muito para estudar e entender política. Estamos por ignorância. Deus ele nos ajude a perceber o Espírito e ainda dá para fazer alguma coisa. Pois é, nós agir. Então precisamos ter uma posição. A igreja precisa ter posição diante do Espírito do Anticristo. A posição da igreja diante do Espírito da Babilônia. O primeiro posicionamento é não negociar a ortodoxia bíblica. Estou aqui um pouco. Infelizmente tem cristão negociando, querendo ser aceito, negocia valores, princípios, crença, fé. Nós não... Você lembra que quando Moisés foi até Faraó, lá em Faraó, a pedir a liberação para adorar a Deus no deserto, e Faraó disse, e depois muita insistência, Faraó disse, vão e não vão muito longe, a primeira existência pode ficar aqui próximo, aqui, reinado, limitava-se a saída, né? Vão, mas não leve os animais, vão e não leve as crianças. Então, assim o diabo faz hoje. O diabo quer limitar a nossa liberdade, o diabo quer limitar a nossa fé. Não ir muito longe quer dizer não se aprofunde nas coisas. Leve os animais quer dizer não inclua a sua vida financeira. Não leve as crianças quer dizer não precisa a próxima ação dos pequenos. E é isso que infelizmente o diabo tem feito e a gente precisa tomar cuidado com isso. Agir nossa fé de maneira a não negociar a ortodoxia bíblica. A ortodoxia não pode e não deve ser negociada. Mas o que é ortodoxia bíblica? A ortodoxia bíblica, a palavra ortodoxia, vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra entre matéria de fé e prática. Por conseguinte, a
igreja precisa se reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Nós precisamos não negociar a nossa crença correta. Existe um modelo de crença bíblica. Bíblica. Não é só crer, é crer como diz as Escrituras. Você lembra lá de João 7? Jesus, no último dia da festa, ele disse: se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, os rios de água viva fluirão no seu interior. Então não é só crer em Jesus, é crer como diz as Escrituras, é a crença correta, é a ortodoxia bíblica. Infelizmente, o espírito de Babilônia está aí tentando negociar. Percebe aí que as igrejas homossexuais, existem as igrejas que aprovam então, as pautas progressistas, percebe aí que é uma forma de negociar a ortodoxia bíblica. É o bem andando de mãos dadas com fazer assim. E o remédio para isso, irmãos? O remédio para isso é bem claro. Nós precisamos preservar e reafirmar a nossa verdade bíblica como valor universal, imutável, inegociável. Negociável. Pode negociar, sabe? Você não pode negociar o que é inegociável. Pode negociar a verdade absoluta da palavra de Deus. Não podemos e não devemos negociar. O texto aí do Salmo de número 100 e o versículo 5, e aí na tela aí. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. A verdade de Deus é de geração em geração. Jesus disse passar o céu da terra, mas a sua palavra não passará. Tem uma coisa que não precisa ser atualizada, como progressistas dizem, é a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. O que era pecado ontem é pecado hoje, vai ser pecado amanhã. O que Deus condenava ontem, condena hoje, vai condenar amanhã. Precisa de uma atualização. Deus, ela é para sempre. Devemos preservar nossa ortodoxia firme na palavra, não arrede, não abra a mão, defendidos. Formar o caráter de Cristo é um outro papel que a igreja precisa desempenhar. Formar o caráter. Você sabe que caráter significa característica. Característica. Então, nós, como cristãos, precisamos ter características. Parece até redundância, né? O cristão precisa. Ele é cristão. Então, nós precisamos formar o caráter de Cristo, para o caráter de Cristo nas pessoas. As pessoas. O espírito do anticristo está aí tentando deturpar a imagem de Cristo para a imagem de Deus da sociedade, mas a igreja precisa formar o caráter de Cristo. O caráter de Cristo.
O caráter de Cristo refere-se à nova vida, modo de pensar, agir daquele que pertence a Cristo. Efésios 4, 22 e 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto desenvolve o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. A igreja precisa trabalhar isso. A questão do fruto do Espírito. Gálatas ao 25 fala das manifestações desse fruto. O amor, a fé, a bondade, a paz, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, as virtudes do Espírito, que precisam ser desenvolvidos em nós, porque esse fruto, as virtudes desse fruto, é que vão trazer e implantar em nós o caráter de Cristo. Vamos parecer com a vida que nós do Espírito. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. A árvore não se conhece pela folha, não é pelo galho, ramo. Atrapalha se a gente identificar dessa forma. Tem casos que se parecem. Mas fruto não. Fruto vai distinguir que árvore é aquela. Jesus ensinou que é pelo fruto que conhece a árvore. Deus 12:30. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno é o jugo. E o jugo do pecado é o andar no Espírito. Aí em espírito não cumprireis a carne, Gálatas 5. A falha na formação moral do caráter produz cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente capazes de resistir presente no cenário global. A igreja precisa de mais estudo e aplicação da palavra de Deus. Porque é isso aqui, o estudo e aplicação da palavra de Deus, que vai produzir crentes puros. O crente maduro ele não é levado por qualquer vento de ina. O crente maduro ele tem firmeza, ele tem vontade de fé. Governo. Deus, é por isso que o programa Por Dentro da EBD está aqui, para te ajudar a ser maduro. Qualquer tempo, qualquer vento de doutrina. Formar o caráter de Cristo. E terceiro, aguardar a volta de Cristo. Aguardar a volta de Cristo. E aí, eu acho que você já parou para analisar a igreja moderna, a igreja de hoje, infelizmente está perdendo a expectativa. Dado as mensagens e os apelos aí, espírito de Babilônia, o apelo comercial, o apelo materialista, o apelo humanista, o etismo, as investidas e as insinuações aí do espírito do anticristo atuando no mundo moderno, tem tentado roubar a expectativa da volta de Cristo. Então, já não brilham os olhos quando fala da volta, conformando com a presente século. E a igreja precisa continuar aguardando a volta de Cristo, aguardando mesmo, com aquela expectativa, com aquela ansiedade, com aquele desejo, com aquele grito de Paulo, Maranata, João, na ilha de Patmos, Maranata, ora vem, Senhor. A igreja possa, aguardando a Cristo, a volta do seu Senhor, bendito, esperança, tá? A volta. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, da grande tribulação. 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses 10. Acerca dos sinais que precedem, tem alguns sinais aí que no ambiente teológico e escatológico a gente usa para identificar a volta de Cristo. Apostasia, que é o abuso da fé,
A inversão de valores, aí também, diante do errado é certo, errado. Tá? Eu posso usar a linguagem moderna, que é o poste ensinando no cachorro. É inversão de valores. Perseguição, aí as guerras, cria o cenário propício para que seja preciso anunciar a Santa Ceia, Jesus tenha. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despertado, mas a esperar o seu Senhor com oração e vigilância. Ainda, requer-se do salvo, enquanto aguarda a renúncia, a impiedade e as paixões mundanas, a viver uma vida de integridade. Nós precisamos voltar a aguardar a volta de Jesus. Como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, nós não devemos, não poder nem nos conformar com o mundo, conformar com essa presente era, com essa geração. Nós precisamos continuar entendendo que somos uma peregrina, uma igreja que está caminhando para o céu, que está indo em direção ao encontro com o seu noivo, com o seu noivo. Estamos nutrir essa esperança. Ela diz que aqueles que têm esperança devem se purificar a si mesmo, como ele que prometeu também é puro. Nutrir, bendita, esperança, esperança da volta do Senhor Jesus. Tito 2, e 2, 12 e 13, diz que ele morreu, se entregou a si mesmo para purificar e remir o especial, zeloso e de esse povo para si. Jesus nos preparou para nos tomar para si. Arrebatamento da cidade, nós precisamos ter essa expectativa. A sinopse do tópico 3 diz: espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a esperança pela vinda do Senhor. Nós precisamos esperando aí a volta. E a conclusão da nossa lição, para a gente finalizar, diz: vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce influência na sociedade global, suas ações completo domínio político, econômico, social e religioso em opositores da fé. O avanço dessas ideologias aponta para o iminente volta. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, Mateus, formar o caráter dos discípulos, 9, e santificar-se para a vinda do Senhor. Então, a nossa lição bíblica dessa semana, espero que você que participou continue estudando a palavra de Deus conosco. Próxima semana nós vamos continuar o nosso estudo com outra importantíssima lição, que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Eu espero você que assistiu até aqui, que Deus lhe abençoe. Vou estar orando essa lição, para que Deus possa abrir os seus olhos e o seu entendimento, para que o espírito da Babilônia está aí, e nós precisamos estar acordados a perceber e combatendo o bom combate da fé, tomando posse da vida eterna, como diz a palavra de Deus. É o seu programa Por Dentro da EBD, estudando a lição. Aproveita para compartilhar, tem outras
aula. Aproveita aí para dar o seu joinha, o seu like e comente aqui embaixo também, tirando dúvida ou fazendo alguma sugestão aos nossos próximos programas. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero orar junto com você neste momento, agradecendo a Deus pela nossa EBD de hoje, a aula especial de hoje. Oremos, Pai Santo e querido, em nome de Jesus. Quero te agradecer por esta aula realizada, por fez, operou, manifestou, ó Deus, o conduzido, liberando da tua. Agora quero te apresentar, Senhor, a pessoa que está estudando a tua palavra. Abra o entendimento, ajuda a tua igreja a se posicionar diante desse cenário mundial, Senhor, que possamos nos preparar para a tua, que possamos estar atentos às investigações. Guarda-nos, livra-nos, ajuda em tudo, Senhor, a acessar e ser a glorificar o teu nome com a nossa passagem aqui na terra e a firmar nossos passos na caminhada rumo ao céu. Em tudo nós te agradecemos e te louvamos. Te agradecemos por teu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Terminamos aqui por dentro da EBD. Palavra de